Copilot lançou a novidade relacionada ao modo Voice. Agora você pode conversar diretamente com a IA, assim como eu estou conversando com vocês aqui, porém ela te responde. O modo Voice não está relacionado somente àquele modo ditado, aquele modo onde eu falo, a máquina transcreve em texto e manda para a IA. Não, eu estou falando do modo que ela interpreta automaticamente, durante a sua fala, já aquilo que você diz e te responde. Eu não sei se vocês se recordam, eu fiz um vídeo mostrando esse modo no ChatGPT, às vezes eu uso ele para ler livros, discutindo com o chat, e também mostrei na época que ele inventou, que é o ChatGPT, lançou um modo com câmera. Mas qual é a diferença disso quando a gente fala do Copilot? O Copilot, ele traz uma pegada mais voltada para o seu ambiente, para o seu modelo de negócio. Por quê? Porque ele está conectado à sua base de dados. O ChatGPT está conectado com o mundo. Perfeito, muito bom, ótimo. Se você usar o MCP lá do ChatGPT, que são aquelas conexões pelo SDK que você consegue conectar dentro do ambiente da Microsoft, ele consegue lá e abrir e fazer muitas coisas. Mas ele precisa executar uma tarefa lá dentro. Ele não tem acesso à base de dados da mesma forma. Quando você olha para o ChatGPT, ele abre sua agenda, ele abre seu calendário, ele lê o que está lá e depois ele começa a executar as coisas. O modo do Copilot, ele já está dentro daquele ambiente, ele já sabe onde buscar, ele já busca no banco de dados. Isso faz uma diferença de velocidade, de assertividade muito grande. E eu quero mostrar para vocês essa novidade. Mas antes, eu vou dar aquele overview para vocês entenderem a diferença entre o Copilot pago e o Copilot gratuito, qual é esse Copilot pago, quanto ele custa e por que eu acho que vale a pena esse investimento, que não é baixo. Mas se você avaliar de forma bem assertiva, não é caro. Vamos pegar duas licenças aqui do Microsoft 365. Essa primeira licença, ela está relacionada a uma licença que não tem acesso ao Copilot, que seria esta licença aqui. Quando você tem nela, essa é uma licença 5, é uma das licenças mais caras que existe na Microsoft, só que ela não tem acesso ao Copilot. Quando eu venho aqui, você pode ver que eu tenho o chat, e aqui no chat ele vai ter uma conversa diretamente, e ele não tem o notebook LM aqui do lado. Quando eu entro na minha conta, você pode ver que aqui tem aqui trabalho e web, então eu posso escolher onde eu quero pesquisar. E aqui, além de ter mais agentes, eu tenho o notebook LM, então tem uma vantagem aqui. Este Copilot, nesse modelo aqui, o que ele faz? Ele te dá o acesso ao Copilot 365 por R$200 por mês, pago anualmente, então não tem tantas opções aqui de parcelamento, dá R$2.400 por ano. E por que eu acho que vale a pena? Não é por comparar ele com o ChatGPT, que é R$100, ou comparar ele com o Cloud, que também é R$100. É comparar ele com o cenário que a gente tem hoje. Qual é o cenário que a gente tem hoje? Uma base de dados que consegue pesquisar no seu ambiente, consegue verificar a sua agenda, por exemplo, e te dá cenários. Por exemplo, se eu venho aqui, Copilot, qual a minha reunião de agora? Ele vai me dar, ele achou a daily e achou, porque ele está com muitas reuniões tomadas, porque eu gerencio várias reuniões, então as reuniões dos consultores também estão aqui. Reunião atual é a da Daily Sprint, que ela começa de 7h45 aqui agora, até as 8. Porque eu estou com um horário também diferente aqui, estou em Manaus, eu estou com um fuso diferente. Mas ok, então me ajude a me preparar para a reunião a partir dos e-mails recebidos, o assunto MGX. Aí ele começa. Olha, a gente tem uma demanda de padronização de conciliação bancária, gestão orçamentária, controle de estoque, plano de contas e pontos críticos a serem observados. Isso aqui é o modelo tradicional. E aquele modelo ditado que eu falei com vocês, ele fica aqui. Chat, faça um resumo e crie uma pauta para mim com início, meio e fim, para que eu possa me preparar para a reunião e liste os principais tópicos que eu não posso deixar de tratar, em formato de pauta. Vocês viram? Esse modo ditado, ele dita as coisas, ele transforma em texto e a partir daí ele me dá uma visão de enviar aquilo ali e conversar com esse assunto. Mas vocês estão vendo que ele te dá uma possibilidade muito grande de você trabalhar dentro de um ambiente quando você consegue se preparar? Agora, o modo voice, ele é diferente. Ali eu só ditei, ele mandou a mensagem e me retornou. O modo voice, ele é muito similar a esse modo voice aqui, ó. Aqui eu estou no ChatGPT. Quando eu venho aqui no modo voice, é esse modo aqui, ó. Chat, você consegue me falar um pouco sobre quais são as funcionalidades que existem no Copilot no modo voice? Pronto, no modo
A gente tem um pequeno problema aqui. Como eu estou gravando a tela ao mesmo tempo, o ChatGPT não funciona tão bem no modo voice. Mas tudo bem. Mas esse é o modo voice, depois eu mostro para vocês. Já o modo voice agora também existe no Copilot, que é esse daqui. Copilot, você pode me ajudar? Claro, pode falar. O que você precisa? Eu preciso saber das conversas que eu tive com a Fernanda da para me planejar para uma reunião. Então, você já teve algumas reuniões com a Fernanda da... Pronto. Eu não vou abrir também, né? Porque eu não vou detalhar o que a gente conversou, né? Então, assim, vocês entenderam que o modo voice ele pode ser usado, por exemplo, dentro de um carro, numa viagem, indo para um cliente. Então, ele tem essa versão muito mais sofisticada de conversa. Isso com o futuro, gente, não tem outro caminho. As pessoas vão andar dirigindo, se preparando para a reunião, conversando, como se tivesse um auxiliar do lado. Você já imaginou você poder ir dirigindo, ter um auxiliar do seu lado, digitando, procurando no seu e-mail em alta velocidade, te falando tudo que já aconteceu nessa reunião? Quando isso ficar assertivo, isso é muito barato, R$200 por mês. Você colocar R$200 por mês é R$2.400 por ano. Isso não paga um mês de um auxiliar. Então ainda é muito incipiente e não está 100% sofisticado, estruturado, pronto para uso. Mas é muito bom. É muito bom. É uma possibilidade de ir para o mercado num nível de discussão fora dessa base tradicional de IAs que respondem somente aquilo que está na internet. Porque o que está na internet pode estar certo ou pode estar errado, ela pode alucinar, você pode não concordar com aquela teoria que está na internet. Mas no chat, conectado ao seu ambiente, ele pode melhorar um pouco e te dar respostas mais orientadas àquilo que está no seu ambiente. Agora com o Copilot não, ele só está no seu ambiente. Ele só vai ler a sua documentação, ele só vai ler os arquivos da sua empresa, ele só vai ler os 5, 10, 15 anos que a sua empresa tem de história. Ele só vai ler o relacionamento que você já tem com aquele cliente. Não é tipo, me pesquise sobre a empresa X na internet. Não. Pesquise sobre a empresa X dentro do meu ambiente, dentro das minhas bases, dentro daquilo que eu já conversei com ela, dentro do meu relacionamento. É muito mais intimista. Imagina isso na venda, no relacionamento, no planejamento, nas entregas. O potencial disso é muito grande. E eu espero que vocês consigam enxergar isso e façam esse investimento. Não estou tentando te convencer a comprar, mas para você que é gestor, gerente, dono de empresa, usa o Microsoft 365, começa a cogitar essa possibilidade. Só que só vale a pena se a sua estrutura do Office estiver bem estruturada. Se tiver um bom SharePoint, um bom Teams, uma boa estrutura de e-mail, uma boa ordenação das informações dentro da sua empresa. Senão ele vai conectar, você vai conectar uma IA numa base desestruturada. O que a IA vai fazer? Você vai potencializar a desestruturação dessa base. Então a IA tem que estar conectada com ambientes sofisticados e estruturados, que é pauta no nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, marcar o sininho para você ser notificado, se inscrever no nosso clube de membros e não se esquece também, me acompanhe nas redes sociais, Carlos Pires Consultor, para estar em todas as redes. Vamos lá, fomenta aquele mundo lá, porque eu tenho muito menos gente lá me seguindo do que aqui e eu quero começar a fomentar e levar esse conteúdo para mais pessoas. Até mais!